Deus está presente em tudo. Eu, o pastor Hildo Vilalva Fonseca. Eu nunca imaginei que minha própria história pudesse parecer impossível, mas quando olho para trás, percebo que cada detalhe já estava sendo cuidadosamente conduzido por algo maior do que eu. Meu nome é Hildo Vilalva Fonseca e tudo começou ainda muito cedo, quando eu morava no interior do Mato Grosso do Sul. Eu tinha apenas 13 anos, mas dentro de mim já existia um desejo que queimava forte, o sonho de ser jogador de futebol. Não era apenas um sonho comum de criança, era algo que me inquietava, que me tirava o sossego, como se fosse um chamado silencioso me empurrando para fora daquela realidade simples. Foi então que surgiu a oportunidade de ir embora com um primo mais velho que estava de mudança para o Mato Grosso. Sem contar para quase ninguém, comecei a trabalhar escondido, juntando dinheiro com esforço e determinação. Disse à minha mãe que iria para São Paulo e ela sorriu, como quem não acredita, mas ao mesmo tempo sabia que havia algo diferente naquela decisão. Meu padrasto e minha avó também sabiam, mas respeitaram o meu silêncio. Quando o dia chegou, eu segui em frente com coragem, mesmo sendo apenas um menino. Entrei no ônibus com uma estratégia improvisada, fingindo estar acompanhado de senhoras que viajavam no mesmo horário. E assim fui, passando por rodoviárias, olhares desconfiados e até pelo conselho tutelar, sem ser impedido. Chegando ao Mato Grosso, meu primo acabou voltando, mas eu permaneci. Trabalhei em um restaurante, dormia no alojamento e sobrevivia como dava. Foram 6 meses aprendendo a me virar sozinho, amadurecendo rápido demais para minha idade. Dentro de mim, ainda existia o desejo de seguir para São Paulo, e foi isso que fiz. Pedi ajuda ao cozinheiro para conseguir embarcar, já que havia o risco de ser barrado. E foi nessa viagem que algo mudou completamente. Conheci 4 médicos que estavam indo fazer provas no Instituto Butantan. Eles começaram a desconfiar da minha situação, e quando perceberam que eu estava sozinho, tomaram uma decisão que até hoje me emociona. Eles disseram que não iriam me entregar ao conselho tutelar, porque viam que eu não era um menino de má índole. Decidiram cuidar de mim. Naquele momento, sem entender completamente, eu já estava sendo alcançado por algo maior. Quando chegamos em São Paulo, não foram os prédios que me impressionaram, mas o vazio que veio depois. Eu olhei ao redor e pensei, e agora? Onde eu vou morar? Como eu vou viver? Foi ali que, pela primeira vez com consciência, eu falei, Deus, me protege. E como resposta, aqueles mesmos homens me chamaram para ficar com eles. Meu coração se acalmou. Fomos para a região de Santo Amaro, próximo ao Largo 13, mas nem tudo saiu como planejado. O hotel onde eles ficariam não permitia menores. Foi então que surgiu o nome de um homem simples, seu Osvaldo, dono de um pequeno hotel em frente. Eles conversaram com ele, pagaram meses adiantados e ainda deixaram dinheiro para minha alimentação. Eu, que tinha chegado sem nada, agora tinha um lugar para ficar. Mesmo assim, a angústia não desaparecia. Eu ainda pensava no meu pai, que não conseguia encontrar, e comecei a sentir medo do futuro. Um dia perguntei a seu Osvaldo onde havia uma igreja, porque eu queria pedir ajuda para um pastor ou padre, qualquer lugar, onde eu pudesse ficar. Mas ele me surpreendeu. Disse que eu não precisava ir embora, que poderia ficar ali mesmo, ajudando no hotel. Aquela atitude mudou tudo. Ali, sem perceber, Deus estava me cercando de cuidado. Foi nesse ambiente simples, entre tarefas do dia a dia, que comecei a trabalhar como office boy em uma loja no Largo do Aruche. Minha vida seguia, mas algo dentro de mim já não era o mesmo. Eu ainda não entendia completamente, mas hoje sei. Não era apenas uma jornada de sobrevivência, era um caminho sendo preparado. Cada pessoa, cada porta que se abriu, cada livramento, tudo apontava para algo maior que ainda estava por vir. Algo que começava a transformar não só o rumo da minha vida, mas quem eu realmente estava me tornando por dentro. Deus está presente em tudo. Eu, o pastor Hildo Vilalva Fonseca. Então, ali em São Paulo, eu comecei a trabalhar, tentando me encontrar no meio de tantos caminhos que se abriam diante de mim.
Houve um dia marcante em que fui até o Canindé, na Portuguesa, para fazer um teste. No fundo do meu coração existia uma expectativa, uma esperança de que talvez ali estivesse uma oportunidade de mudar tudo. Mas quando cheguei naquele lugar, algo dentro de mim mudou completamente. Uma tristeza profunda tomou conta do meu peito, como se uma força invisível estivesse me impedindo de dar aquele passo. Eu não consegui nem fazer a peneira. Voltei para casa com um sentimento estranho, mas ao mesmo tempo com uma certeza silenciosa. Aquilo não era para mim. Nem sempre entendemos na hora, mas existem caminhos que Deus fecha porque tem algo maior preparado. Segui minha vida trabalhando no hotel e nos dias de folga atuava como office boy. Era uma rotina intensa, mas também cheia de aprendizados. Comecei a fazer muitas amizades, conhecendo pessoas de diferentes histórias, diferentes pensamentos. E mesmo no meio disso tudo, eu sempre carregava um cuidado dentro de mim, o de não me perder, o de não cair em caminhos que poderiam me destruir. Isso é algo que muitos jovens precisam entender hoje. Nem toda amizade te leva para frente, nem todo ambiente fortalece a sua vida. Saber escolher é uma forma de proteção. Viajei para várias cidades e estados com seu Osvaldo e a família, e nessas jornadas conheci muitas pessoas, inclusive da igreja. Eu vi algo diferente nelas, uma paz, uma firmeza, mas mesmo assim eu não frequentava. Eu observava de longe, como alguém que sente que existe algo verdadeiro ali, mas ainda não está pronto para se entregar. E foi então que minha vida começou a entrar em um período muito difícil. Fiquei doente. A medicina humana já não me dava esperança e eu fui desenganado. Naquele momento parecia que tudo estava chegando ao fim. A dor não era só física, era emocional, era espiritual. Cheguei a tentar tirar minha própria vida várias vezes, mas em todas essas tentativas havia algo que me interrompia. Eu ouvia uma voz clara, firme e ao mesmo tempo cheia de amor, dizendo: "Eu te amo, não faz isso, eu tenho um plano na sua vida." Aquela voz me sustentava quando eu já não tinha mais forças. E talvez você que está ouvindo isso agora também já tenha sentido algo assim. Um livramento, uma interrupção, uma sensação de que algo maior está te segurando. Isso não é acaso. Mesmo indo a algumas igrejas, eu ainda não tinha aceitado a fé em Jesus. E por causa disso, tudo começou a se agravar ainda mais. Chegou um ponto em que precisei ser isolado das pessoas e do trabalho. O dinheiro que eu tinha, fruto do meu esforço, foi sendo gasto com tentativas de ajuda, mas nada resolvia. Eu já não conseguia nem andar direito. Estava com hepatite, fraco, muito magro, amarelado. As pessoas tinham medo de se aproximar, porque naquela época não havia tratamento e o medo era grande. Foi no fundo desse abismo que eu tomei uma decisão. Eu disse: se o Deus dos crentes existe, eu quero amanhecer curado. Era um clamor sincero, sem religiosidade, sem aparência. Era alguém no limite, falando com Deus de verdade. Naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, tentei mais uma vez tirar minha vida. Amarrei uma corda no pescoço e quando pulei, algo aconteceu. A corda rompeu. Naquele instante, algo dentro de mim também se rompeu. Eu comecei a chorar e a sorrir ao mesmo tempo sem entender. Comecei a falar em outras línguas, algo que eu nunca tinha vivido antes. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que não era algo normal. Depois disso, pela primeira vez em 6 meses, eu consegui dormir. Um sono profundo, mesmo estando extremamente fraco. E naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz brilhou no meu quarto. Não era uma luz comum. Era algo que trazia paz, que envolvia, que acalmava. Era a presença de Jesus. Quando acordei pela manhã, algo estava diferente. Eu me levantei, tomei um banho, troquei de roupa. Cada movimento parecia um milagre. Quando cheguei no portão, as pessoas me olharam assustadas e disseram: "Você está bom." Foi ali que eu percebi. Algo extraordinário tinha acontecido. Eu estava curado. E mais uma vez comecei a falar em línguas, tomado por algo que eu ainda estava começando a entender. Fui para a igreja às 7 da manhã. E ali, muitos poderiam se perguntar como eu sobrevivi naquele período. Deus usou uma jovem da igreja Deus é Amor, que me ajudava, me levava alimento e me evangelizou com dedicação e amor. Isso mostra algo importante. Deus usa pessoas simples para realizar coisas grandiosas. Nunca subestime o impacto que você pode ter na vida de alguém.
Naquele culto, o pastor, sem me conhecer, começou a falar tudo o que tinha acontecido comigo. Cada detalhe, cada dor, cada momento. Aquilo confirmou dentro de mim que Deus era real, que Ele me conhecia, que Ele tinha me visto em cada instante. E ali eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me use dessa forma. Naquele dia, eu aceitei Jesus de verdade. Depois fui batizado e minha vida começou a tomar um novo rumo. Me tornei como Daniel, firme, decidido, disposto a viver algo diferente. Fui levantado como obreiro, comecei a dirigir igrejas, a pregar em vários lugares. Deus já tinha colocado em mim dons de revelação, de visão e de cura. Não era sobre mim, era sobre o propósito que Ele já tinha planejado desde o começo. Uma forte unção foi derramada e eu comecei a ser enviado para outros estados. As portas foram se abrindo e comecei também a fazer programas de rádio. A igreja era IPDA e ali Deus começou a me usar de forma intensa, alcançando vidas, levando esperança, mostrando que ninguém está esquecido. Até que cheguei ao Rio de Janeiro, onde me casei e moro até hoje. E olhando para trás eu entendo. Tudo aquilo que parecia dor, atraso, sofrimento, na verdade era parte de um processo. Deus estava escrevendo uma história que eu não conseguia enxergar naquele momento. E se existe algo que eu posso deixar para os jovens de hoje, é isso. Não se apresse em desistir da sua vida. Momentos difíceis não definem o seu destino. Vozes negativas não têm a palavra final. Existe um propósito maior, mesmo quando tudo parece escuro. Aquela voz que me dizia, eu te amo, continua falando hoje. E quando você decide ouvir, tudo começa a mudar. Mesmo que aos poucos, mesmo que de dentro para fora, preparando algo que ainda está sendo revelado. Essa é uma realidade que você pode passar ou está passando. Lembre-se, Deus é maior. Ele te ama como me ama. Estilo uma história real. Tem momentos na vida em que tudo parece improvável demais para ser real. E ainda assim, quando você olha para trás, percebe que cada detalhe foi conduzido por algo maior, algo que não falhou nem por um segundo. Hoje, eu, pastor Rildo Vilalva Fonseca, olho para minha própria história e vejo que não foi a força do homem que me trouxe até aqui, mas o poder e a graça de Deus operando mesmo quando eu não entendia o caminho. Hoje moro no Rio de Janeiro, sou casado com minha esposa Marli Silva e Deus me deu um presente precioso, um casal de filhos, Caleb e Camila, que são parte viva das promessas que um dia pareciam distantes. E enquanto a vida segue, eu carrego comigo não apenas memórias, mas marcas de milagres que eu vivi e presenciei com meus próprios olhos. Ao longo dessa caminhada, muitas vezes pensei que certas portas jamais se abririam, mas foi justamente quando tudo parecia impossível que Deus se manifestou de forma mais forte. Eu vi sinais, vivi experiências que não podem ser explicadas pela lógica humana, testemunhei curas, respostas inesperadas, livramentos que chegaram no último instante. E tudo isso não foi por merecimento, mas pela bondade de Deus, que decidiu agir através da fé e dos dons que Ele mesmo colocou em minhas mãos. Hoje, como pastor, mesmo ministrando a um pequeno rebanho, eu entendo que não é sobre quantidade, mas sobre propósito. Cada vida alcançada, cada coração restaurado, cada lágrima enxugada carrega um valor eterno. E mesmo depois de tudo que já vivi, existe algo dentro de mim que continua aceso, uma certeza profunda de que ainda há mais. Deus ainda não terminou. Existem coisas que estão nos planos dele para minha vida, caminhos que ainda serão revelados, milagres que ainda vão acontecer. E minha fé permanece firme, crendo no impossível, acreditando que aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Porque quando Deus promete, Ele sustenta, Ele prepara, Ele realiza no tempo certo, mesmo que aos olhos humanos pareça tardio. E é por isso que este espaço não é apenas um canal, é um lugar de encontro com aquilo que muitos já deixaram de acreditar. Aqui você vai ver e ouvir sobre mistérios de Deus, visões, revelações, profecias, curas e palavras que não vêm do homem, mas daquilo que Deus quer comunicar ao coração de quem está pronto para ouvir. Talvez você esteja cansado, desacreditado, ferido por situações que ninguém viu, mas Deus viu e Ele continua vendo. E assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua.
Se algo dentro de você se move ao ouvir essas palavras, não ignore. Se inscreva neste canal, caminhe junto com essa obra, porque quando você abençoa aquilo que Deus está levantando, Ele mesmo se encarrega de retribuir. A palavra diz que aquele que abençoa a obra recebe muito mais, e não é apenas sobre coisas materiais, é sobre paz, direção, respostas, transformação. Deus não fica devendo nada a ninguém. E enquanto essa jornada continua, eu sigo aqui, vivendo, crendo e testemunhando, porque o mesmo Deus que começou a escrever essa história ainda está escrevendo os próximos capítulos. E o que vem pela frente pode tocar vidas de uma forma que nem eu consigo imaginar agora. Amém.